Olá, muito boa tarde. Depois da Comissão Independente, do relatório conhecido, quando já se tomam medidas para que nada fique como dantes, importa perceber que caminho e que atitude de Igreja deve sair desta experiência dolorosa. António Triaga integra o Corpo Nacional de Escutas e também o projeto Cuidar. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Esta é uma situação que a Igreja está a viver, mas a Igreja é uma realidade abrangente, da qual fazem parte diversas entidades, congregações, associações. O Corpo Nacional de Escutas é uma delas, o Escutismo Católico Português. E há uma experiência pessoal que também teve nesta dinâmica, nesta caminhada. Escreveu num artigo que cada um de nós faz a diferença. Passa muito por aqui, pela atitude individual de cada um. No momento em que se apontam e se esperam e se criam expectativas em relação a grandes mudanças de fundo, se calhar a mudança tem de começar por cada um, desde logo. Muito boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de dar o meu contributo. De facto, trata-se de uma mudança profunda nas mentalidades de todas as pessoas, de toda a comunidade católica e de toda a sociedade em si, e que é preciso e que vai dar um certo trabalho, é um caminho longo, passa por muitas fases e digamos que ainda estamos no princípio. Mudar mentalidades não é fácil. Eu pessoalmente comecei esse caminho já há uns anos, não por escolha própria, mas porque no exercício das minhas funções fui confrontado com problemas que tive que resolver, tive que aprender, na altura falava-se bastante menos do que nos dias de hoje sobre este tema e, portanto, tive que ir encontrar quem me ajudasse, quem nos ajudasse a começar esse caminho. E foi o que fomos fazendo ao longo dos anos. De facto, não prevejo que este percurso termine já amanhã. Aliás, está à vista a quantidade de vertentes e de pontos de vista que este assunto levanta. Desde logo, o desafio da mudança de mentalidade vem acompanhado pelo medo, não é? Por um sentimento de receio, de exposição, e tudo isto pesa na altura em que é preciso mudar atitudes e procedimentos. Sentiu isso também na altura, no Corpo Nacional de Escutas, em que era preciso dar passos? Claro que senti, a começar por mim. Quer dizer, este assunto é um assunto muitas vezes pesado, é encarado de forma diferente por cada pessoa. Cada pessoa tem a sua perspectiva e sente-o de forma diferente, muitas vezes muito intensa, e é muito difícil lidar com isto. Eu próprio me senti chocado, incomodado, incompetente, mas, enfim, depois o caminho faz-se andando e lá vamos levando as coisas por diante. O principal é mudar, de facto, a mentalidade, a cultura existente, e isso é o grande desafio. Há muitos desafios neste processo dos abusos. Um deles é como chegar a tanta gente diferente, porque estamos a falar de milhares ou milhões de pessoas, não é? E, portanto, como isto depende de cada um de nós, aliás, como o Papa Francisco escreveu na sua carta ao povo de Deus em agosto de 2018, que foi, digamos, quando decidi tomar uma atitude mais ativa, em conjunto com alguns companheiros que trabalhavam neste assunto, tomar uma atitude mais ativa neste tema. O Papa diz que este assunto não se resolve só com os bispos, não se resolve, só saímos desta situação com o envolvimento de todos os fiéis e até dos não crentes. Se não trabalharmos todos no mesmo sentido, este problema não se resolve. E é um pouco na resposta a esse apelo do Papa que acabei por investir bastante mais do meu tempo e da minha energia neste tema. Muitas vezes há aqui uma dificuldade, uma entropia que se gera, em que o assumir uma culpa parece que descredibiliza por completo uma instituição que vale por si,
por todo um caminho histórico e de trabalho reconhecido, e isso conduz às vezes ao encobrimento, não é? É um mecanismo lógico, mas que se provou que não resulta, não é? E não deve ser o ciclo, não é? Eu acho que essa cultura implodiu. Não há forma, é incontornável caminharmos no sentido da tolerância zero, da transparência, de apurar o passado, rever o passado, identificar vítimas, reparar aquilo que for possível e fazer prevenção para o futuro. Isso é incontornável. Podemos ver isso cá em Portugal, mas podemos ver isso também noutros países onde isso já aconteceu, já se passou. Portanto, não há... Eu acredito que não há outro caminho que não seja procurar a verdade e reparar os danos e prevenir casos no futuro. Não há outra... Mesmo que isso custe um pouco, que passe por crises como a que estamos a viver, em que acho que todos estamos insatisfeitos, uns por uma razão, outros por outra, mas isto é no sentido de uma certa purificação e numa perspectiva de facto, não digo pôr uma pedra no passado, porque isso não é propriamente o que se pretende, mas de facto tornar tudo claro, voltar à estaca zero, como se costuma dizer, tentar reparar o que for possível, pôr as vítimas no centro da ação e, obviamente, prevenir para que no futuro as coisas não se voltem a repetir. Antes de termos uma comissão independente, o Corpo Nacional de Escuta já tinha criado uma linha também para denúncias, para situações de abuso. Foi desenvolvida uma cultura interna e procedimentos no sentido de evitar estas situações. É um caminho que até hoje já tem resultado e resultou, nomeadamente, em determinações práticas e até mecanismos de formação para Sim. Inicialmente não tínhamos essa noção, não é? Porque quando aconteceram incidentes não estávamos preparados, estávamos totalmente impreparados para isso e tivemos que lidar com as coisas um pouco atabalhoadamente. Depois, com o correr do tempo e com a recorrência de alguns incidentes, que enfim também se foram falando, não quer dizer que houvesse mais incidentes, mas que se foram falando mais, compreendemos que precisávamos de um sistema, de uma solução que sistematizasse os procedimentos, que permitisse fazer prevenção, etc. E hoje em dia tentamos caminhar no sentido da transparência. Já desde 2016, 2017 já temos um sistema de proteção e cuidado, se é que se pode chamar assim. Por este ano publicámos pela terceira vez um relatório sobre as ocorrências que existem na Associação no Corpo Nacional de Escutas e, portanto, nós entendemos que é preferível ter uma associação, ter uma instituição que comunica aquilo que acontece do que ter uma atitude mais opaca e que, apesar de não se falar, não se sabe o que é que se lá passa. Nós apostamos na transparência e, por isso, optámos por publicar até o que vamos fazendo e o que vai acontecendo. Claro que isto tem muitos desafios, porque, por exemplo, o CNE tem mais de 10 mil adultos e todos os anos entram e saem umas centenas de adultos. E dar a formação a toda essa gente, sobretudo num tema tão sensível, em que não há muitas pessoas preparadas para isso, é muito difícil. Mas é uma obrigação que nos propusemos, que toda a gente todos os adultos tenham essa formação. Vamos cumpri-lo e vamos atuar em relação àqueles que não querem sujeitar-se a essa formação. Iremos com certeza atuar. Obviamente, há muitos desafios neste tema. Nós também publicámos um manual de boas práticas e um código de conduta. As pessoas querem saber o que é que podem fazer, como é que podem fazer e, portanto, entendemos que seria esse o processo. Temos também canais de comunicação que tentamos que as pessoas, sobretudo as vítimas, ganhem alguma confiança para poderem falar e
e queixar-se, denunciar, enfim, colocar os seus problemas, revelar o que se passou no passado. Não é uma coisa fácil, porque depende da confiança e depende também da vontade de uma vítima reviver problemas pelos quais passou antes e que muitas vezes não quer revivê-los. Eu fui confrontado mais que uma vez com pais de vítimas, portanto estamos a falar de crianças, não é? Que expressaram claramente a sua vontade de não falar mais sobre o assunto. O que é que uma pessoa faz, o que é que alguém pode fazer, sabendo que ainda há perigo de reincidência da parte do agressor? Ir contra a vontade dos pais e denunciar o caso e obrigar a fazer a criança ou aos pais testemunhar, ou não fazer, respeitando essa vontade. É muito difícil tomar essa decisão. Claro que a justiça terá os seus mecanismos, mas em todo o caso é muito difícil tomar esse tipo de decisões. Claro que isto se vai-se treinando, as situações vão-se repetindo e, portanto, acabamos por encontrar alguma experiência e saber lidar com esse tipo de coisas. Mas é um caminho duro, difícil, mas que nos devíamos preparar e que se tem visto que há muita gente impreparada relativamente ao tema, não é? É uma experiência que importa também alargar também dentro da Igreja, outros setores. Integra também o projeto Cuidar, e este é um projeto que visa precisamente criar práticas novas, uma sensibilidade diferente, transversal a diversos setores da sociedade. É importante também começar a trabalhar-se, ao fim e ao cabo, nesta dimensão de transversalidade, de sensibilidade. Sim. O projeto Cuidar, enfim, o próprio nome diz quais são os seus propósitos. É um projeto que nasce na Universidade Católica, financiado inicialmente e até agora pela Fundação Pórticos, permite operacionalizar estas práticas, porque não é à custa de pessoas individuais ou de uma instituição em particular que isto pode generalizar-se a todas as instituições que queiram, dentro da Igreja ou fora dela, também já aconteceu. E, portanto, o projeto Cuidar tenta criar condições para que seja possível dar formação, fazer consultoria, fazer alguma investigação sobre este tema, que também é necessária porque é um tema bastante pouco conhecido, e tentar ter capacidade de resposta para as necessidades, porque, como as pessoas imaginam, os incidentes na área dos abusos acontecem sobretudo nas bases, portanto, nas paróquias, nos movimentos locais, e estamos a falar de milhares de grupos e movimentos e paróquias e até organismos dentro das paróquias. Portanto, estamos a falar de provavelmente de milhões de pessoas. Chegar a milhões de pessoas é muito difícil se não houver recursos e meios até profissionais e bastante preparados e em quantidade suficiente para dar resposta às necessidades, se de facto queremos fazer uma mudança. Ainda assim, manifesta esperança e também em virtude daquilo que está a acontecer, que a Igreja, a seu tempo, e espera-se o quanto antes, seja uma entidade muito escrutinada e segura, e a tornar-se das mais seguras. O que é que falta para isto acontecer? Se eu entender. Como eu digo, estamos no princípio do caminho. Eu tenho essa esperança e escrevi que, de facto, espero, a minha esperança e aquilo que me anima neste trabalho, a mim e a muitas outras pessoas, não sou só eu, é de facto que a Igreja possa aproveitar este problema para tornar isto uma oportunidade de se tornar um exemplo na sociedade e para outras instituições. E para isso tem que se deixar escrutinar, tem que deixar implementar estes modelos, tem que se empenhar na implementação destes sistemas de proteção, na formação, na transparência, para chegar a esse ponto. Eu, neste momento, tenho dúvidas que haja muitas instituições mais escrutinadas que a Igreja Católica, neste momento. Mas, mesmo assim, considero que estamos muito longe
do ponto em que devíamos estar e, portanto, aliás, a discussão pública denota isso, não é? Pode parecer que não tem uma ligação direta, mas vivemos nestes tempos em caminhada sinodal. O Papa Francisco propõe um estilo novo de ser Igreja. Para além dos programas de prevenção, obviamente, que estávamos aqui a abordar, este é também uma via segura para uma Igreja diferente, mais aberta, de caminho sinodal, em que a opinião de cada um conta, menos fechada num ambiente clericalizado? Eu não tenho dúvidas de que só pode ser assim. Este não é um problema só dos bispos. E eu não tenho legitimidade para fazer recomendações, nem dou conselhos a ninguém, mas eu diria, a minha opinião, é que isto só pode ser feito uma caminhada em conjunto e que todos incluindo bispos e clérigos e quem for, têm que se deixar ajudar nesta matéria, porque há pessoas que conhecem bem os temas, que estão preparadas, que podem ajudar, que têm um potencial enorme para clarificar algumas discussões até estéreis que estão muito que aparecem nos dias de hoje, como listas, números e outras coisas, processos e tudo isso pode ser clarificado por quem tem experiência e conhecimento nas diversas áreas e, portanto, se nos deixarmos ajudar uns aos outros e se fizermos, de facto, essa caminhada sinodal em que todos temos o nosso papel e temos as nossas responsabilidades também, eu, desse ponto de vista, estou mais otimista. Quer dizer, acredito que seja possível, de facto, mudar mentalidades e levar este desafio a bom porto. É preciso caminhar também e ir abandonando uma certa mentalidade trincheira, não é? Em que ainda ouvimos muitas reações, que existem ataques deliberados à Igreja e que é bom que tudo isto passe para que se volte a uma normalidade, para que a Igreja desempenhe a sua missão com normalidade. Há aqui um desafio a fazer também no sentido de nos libertarmos desta dimensão de que uns estão certos, os outros estão errados, todos são necessários, não é? Eu não sou muito adepto das teorias da conspiração, ou dos tremendismos, ou de outras coisas assim parecidas com isso. Eu entendo que, de facto, aconteceram abusos, é inegável, acho que hoje em dia ninguém nega isso. Portanto, há que reagir com base nesses factos. E o caminho está traçado, é incontornável. Não há forma de... Eu não conheço forma de fazer de maneira diferente. Portanto, tentar justificar, tentar esperar que passe, tentar encontrar outros caminhos, penso que é perda de tempo, porque já vimos nos exemplos de outros países, já vimos em exemplos cá em Portugal, que, de facto, o caminho é o que está a ser feito, está a ser bem feito, há que justificar, há que dar valor àquilo que já foi feito, à Comissão Independente, aos relatórios, às comissões diocesanas, ao trabalho que algumas instituições já fizeram, os jesuítas, por exemplo. Tudo isso há que valorizar e há que potenciar, há que dar como exemplo para, daqui para a frente, se fazer o caminho que falta, que, como disse, ainda é muito, não é? É preciso olhar o drama como uma oportunidade também. Sim, eu acho que é uma oportunidade de quebrar com essa mentalidade, com esse clericalismo que o Papa apontou, com esses abusos de poder e de facto fazer isto, romper com esse ciclo, que não se faz nada porque se esconde e depois, como se escondeu, já não se pode fazer nada. Romper com esse ciclo, eu sei que é doloroso, mas é a forma que foi encontrada e até alguém demonstrar que há outra, é a forma de fazer isto avançar, de fazer avançar. Isto é um sentido obrigatório para que a Igreja faça aquilo para o qual existe, que é propor o Evangelho. E que este Evangelho, para ser credível, este é um caminho que se tem que percorrer. Sim,
viver o Evangelho, proclamar o Evangelho, também é fazer isto. Também é fazer isto, ter a coragem de enfrentar este problema, ver no Cristo no rosto das vítimas e tentar fazer o melhor, pô-las no centro e fazer tudo o possível e o impossível para reparar o que está feito mal, mas reparar o que está feito na medida do possível e fazer todo o possível para que não volte a acontecer. Todos sabemos que é impossível garantir que não volte a acontecer, temos é que estar preparados para isso e tentar minimizar as possibilidades de que aconteçam esses incidentes que de facto são chocantes, que incomodam qualquer pessoa e que toda a gente devia fazer um esforço por perceber o que é que pode ter, o que é que passou uma vítima de um abuso sexual. Também na entrega sua, pessoal, seja no CNE, seja no projeto Cuidar, sente que vive assim a sua fé, a fidelidade ao batismo um dia recebido? Sim. Também confesso que faz questionar muitas coisas. Ser confrontado com este tipo de problemas, uma pessoa questiona tudo. Mas passada essa fase inicial do embate, que acho que é útil porque uma pessoa consciencializa-se daquilo que de facto, do que é o problema. Daí o Papa insistir em que os responsáveis falem com vítimas. Daí a Comissão Independente ter exposto os casos de forma tão crua e tão polémica mesmo. Mas isso faz com que as pessoas sintam os problemas, sintam o problema, fiquem um pouco chocados até, mas também faz questionar, isso provoca um questionamento sobre a situação atual, eventualmente sobre a fé, sobre tudo o que pensávamos e que caiu. Mas é um questionamento purificador. Purificador, no sentido que agora, depois de passar essa fase, é mais compreensível o problema e a solução. Muito bem, António Toriaga, muito obrigado por esta partilha de experiência aqui no nosso programa Eclésia. Muito obrigado. Um desafio que reclama a mudança de atitude e gestos concretos de cuidado, uma igreja que se quer renovada. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.